O Michel está lá em Israel acompanhando as várias frentes que se abrem nesse momento diante do conflito. Uma delas se dá ali na região da Cisjordânia. Pelo menos 8 pessoas morreram hoje. Segundo autoridades palestinas, as mortes ocorreram em meio a ataques com drones e por soldados do exército de Israel. E é um caso que acende o alerta para a possível expansão do conflito na região. Michel Gavendo, claro, a gente quer as atualizações com relação a esse episódio na Cisjordânia. Você já teve alguma manifestação por parte das forças de defesa de Israel? E onde você está agora? Qual que é a situação no local onde você se encontra? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Eu estou no centro de Tel Aviv, na praça onde as pessoas que foram sequestradas, os parentes das pessoas que foram sequestradas estão nas mãos do Hamas, fazem uma manifestação, daqui a pouquinho eles vão começar e a gente volta a explicar o que está acontecendo aqui. Mas durante a noite e durante toda a manhã, aqui no Oriente Médio, mais combates numa guerra que vem acontecendo em paralelo aos conflitos na faixa de Gaza e que também vem crescendo muito, principalmente nas últimas semanas. Durante a noite, forças de Israel entraram na cidade de Tulkarem, na Cisjordânia. A Cisjordânia é aquele território palestino que fica separado da faixa de Gaza e é governado pela Autoridade Nacional Palestina. Segundo o exército de Israel, as forças entraram para prender suspeitos de terrorismo e enfrentaram então uma resistência armada e foram atacadas com metralhadoras e também com bombas. Então a Força Aérea de Israel atuou também nisso e pelo menos 8 pessoas ou 9 pessoas, segundo as versões, morreram. Eles eram homens armados, segundo Israel, que atacaram as forças. Agora, não é só nessa cidade de Tulkarem. As forças de Israel também estão atuando em outras cidades da Cisjordânia, Calquília, Belém, também em bairros de Jerusalém, onde há também grupos que apoiam o Hamas, a influência do Hamas e também outros grupos armados que enfrentam Israel. Desde o início do conflito, o Hamas vem pedindo para que esses grupos enfrentem Israel também. Nas primeiras semanas do conflito não houve ação, mas agora, principalmente na última semana, a região da Cisjordânia também vem crescendo. Na Cisjordânia, os palestinos têm autonomia em algumas cidades, em algumas outras cidades ainda Israel mantém as forças, o exército, ocupando algumas cidades. Nessas cidades onde aconteceram os conflitos mais recentes, Tulkarem, Calquília, são cidades que são autônomas. Então, as forças israelenses entram, em geral, com bulldozer, aquelas escavadeiras, abrindo caminho nas vias principais e depois as tropas entram, identificam onde há grupos armados e aí os ataques acontecem principalmente com drones da Força Aérea Israelense que atiram bombas contra os grupos que estão disparando, segundo o exército, contra as forças. Então, a Cisjordânia também agora entra no cenário de guerra. Algumas cidades já vivem uma realidade de guerra com conflitos todos os dias, Carol. Michel Gavendo atualizando para a gente as informações ao vivo, direto de Israel. Obrigada, Michel. Daqui a pouquinho conversamos mais. Seguimos aqui com análise sobre o que está acontecendo nesse momento com a professora Daniele Aires, nossa convidada dessa edição. Professora, a gente está acompanhando vários pontos de tensão nesse momento quando olhamos para o território israelense. Há essa questão envolvendo a Cisjordânia, mas também quando a gente olha ali para a fronteira com o Líbano, a fronteira entre Israel e Líbano, a situação também é tensa, com bombardeios sendo registrados constantemente. Quais são as chances desse conflito se expandir na região? Então, Carol, acho que nós temos que fazer uma compreensão local do conflito entre Israel, Hamas na faixa de Gaza, Cisjordânia e o Hezbollah ao norte de Israel, sul do Líbano, e depois uma análise, eu acho que geopolítica da região, né, como um todo. Nessa questão local, a mudança de foco, se a guerra se expandir para outras regiões que não Gaza, muda a maneira como nós entendemos quem está lutando esse conflito. Até agora nós estamos falando de Israel contra o Hamas, um grupo que perpetrou ataques terroristas contra o território de Israel em 7 de outubro. Se essa guerra começa a se expandir
para a Cisjordânia, que é controlada pela Autoridade Nacional Palestina, que tem, obviamente, cidadãos que apoiam o Hamas, principalmente depois de tudo que está acontecendo em Gaza, e também para o norte de Israel, o sul do Líbano, com embates com o Hezbollah, nós passamos a ter uma guerra que não é uma guerra entre Israel e Hamas, mas uma guerra que é entre Israel e Palestina ou apoiadores da Palestina, entre eles o Hezbollah. E aí nós passamos a ter uma outra configuração desse conflito. Essa situação talvez seja a mais possível de se escalar no curto prazo, que é o conflito chegar até a Cisjordânia, principalmente por causa de uma revolta por parte da população da Cisjordânia com o que está acontecendo em Gaza e por essas incursões que vem fazendo o exército de Israel em algumas cidades da Cisjordânia. A gente tem que lembrar que a Cisjordânia tem os assentamentos de Israel dentro do seu território, ou seja, já há uma beligerância e um contato mais próximo da população de palestinos com o Exército de Defesa de Israel, e obviamente essa tensão aumenta diante do que ocorre agora. Ao norte de Israel, ou seja, ao sul do Líbano, o que nós vemos é um Hezbollah muito cuidadoso, tentando ao máximo não fazer com que o conflito ganhe proporções maiores. Isso por dois motivos, e aí nós entramos na análise talvez da geopolítica regional. O primeiro deles porque o Hezbollah não quer, de fato, fazer uma guerra contra Israel e que ela, de alguma forma, reverbere no Líbano, que é o seu território de ação, né? Tanto político como efetivamente militar. Então, nós vemos ataques do Hezbollah ao norte, de forma que a gente possa compreendê-los como mais pontuais e que façam com que a resistência do Hamas em Gaza ganhe algum fôlego, dividindo a capacidade de reação do exército de Israel no território do seu Estado. Agora, se nós alargarmos essa análise para a questão regional, aí nós teremos duas nações, que são a Arábia Saudita e Irã. A Arábia Saudita, como vem demonstrando nos últimos dias, está tentando se colocar como uma possibilidade de elo entre o Ocidente e os países da região ali do Médio Oriente, os países árabes. Então, ela tem uma tendência, pela sua própria proximidade com os Estados Unidos e tentativa de reconstrução das suas relações diplomáticas com Israel, de ser aí um fiel da balança, uma tentativa de não escalada do conflito. Já o Irã, esse sim é declaradamente um país inimigo do Estado de Israel. Mas no cálculo regional de uma possível guerra e dos danos que o Irã poderá sofrer, é ainda muito incipiente a ideia de que o Irã tem vontade ou teria pretensões de escalar essa guerra ao ponto de fazer efetivamente, do ponto de vista institucional do Estado do Irã, apoio logístico direto e entrar à guerra ao lado dos palestinos. Então, hoje, o que nós talvez possamos ver é uma escalada mais territorial, mais local, dentro das fronteiras do Estado de Israel, com as áreas palestinas da Cisjordânia e de Gaza, e ao norte, com as tentativas do Hezbollah de fazer ataques ao território de Israel, mas do ponto de vista regional, não se quer esse tipo de escalada, não se quer por parte dos países árabes, não se quer por parte das potências internacionais, Estados Unidos e China principalmente, né? Então a escalada pode ser menos uma alternativa à mesa, mas a gente está de fato diante de uma situação incontrolável. Quanto mais o tempo passa e mais a violência aumenta, e essas cenas de violência aumentam, mais difícil fica de controlar a revolta da outra parte e as possíveis escaladas no conflito.